Bem-vindos ao módulo 2. Esse vai ser, sem dúvida, o mais importante de todo o curso. Por quê? Porque a gente vai falar sobre como montar um currículo inesquecível, um currículo que não vai ser ignorado nem pelo recrutador, nem pelo RH. Mas eu acho que vale primeiro lembrar o seguinte, na aula anterior a gente falou sobre autoconhecimento. Então a gente falou sobre como identificar pontos fortes e pontos fracos e como utilizar estas informações para o que vai ser importante agora, que é montar o seu currículo. Então eu vou começar pelo seguinte, primeiro, para relembrar, eu estou há 20 anos na área de recrutamento, eu já fiz mais de 20 mil processos de seleção e eu avalio pelo menos 400 currículos toda semana. Então imagina que no meu dia a dia eu pego um currículo e em 30 segundos eu consigo dizer se eu sigo em frente ou não sigo em frente, o que funciona ou o que não funciona. Então, aqui, pega um papel, pega uma caneta, ou pega um lápis se você quiser, mas anota tudo o que eu vou falar sobre como montar um bom currículo. Montar esse currículo, nesse caso, ele é formatado para alguns profissionais. Primeiro para você que está mandando currículo e você não está sendo chamado para uma entrevista. Ou para você que está sendo ignorado ou está recebendo uma resposta negativa. Né? Mais importante, esse currículo ele vai ser o que vai te abrir portas. Ele vai ser o que vai te destacar. Porque muitas vezes as pessoas, quando vêm conversar comigo, elas falam o seguinte: pô, Ricardo, eu mando meu currículo e eu não sou chamado. E só existem dois problemas. Ou o seu currículo não é bom, ou as empresas para onde você está mandando seu currículo não estão contratando nesse momento. Vamos partir do princípio que o seu currículo ele não é bom e ele precisa de atenção. Como que os recrutadores contratam? Como que os recrutadores analisam o currículo? Essa vai ser a principal resposta que eu vou dar aqui. Eu vou começar falando do que é muito importante num currículo. Eu vou começar deixando claro o seguinte: o seu currículo ele deve ser objetivo e ele deve destacar o que para uma empresa é importante. Então, num processo de seleção, para contar uma história rápida, num processo de seleção, quando uma empresa ou o requisitante fala sobre a demanda, esse requisitante ele olha três coisas. Ele busca profissionais que tenham experiência na área para onde eles estão contratando. Ele busca profissionais que tenham resultados comprovados. E ele busca profissionais que tenham, de preferência, outras habilidades como inglês ou espanhol. Então, esses são os três grandes, talvez as três grandes necessidades, se eu puder falar, que as empresas buscam. Isso significa que quando você monta o seu currículo, entendendo esta demanda das empresas, você deve organizar a sua informação na ordem de prioridade dessas empresas, na ordem de prioridade dos requisitantes. Então vamos lá. Vou começar deixando claro o seguinte: o seu currículo, para ele se destacar, ele deve ter algumas coisas como conteúdo. Primeira coisa que ele deve ter os seus dados pessoais. Então, se eu pego o meu caso, eu vou colocar lá o meu nome, Ricardo Bevilacqua, e aí eu vou colocar os meus dados de contato, que são telefone, e-mail e acesso ao LinkedIn. Só isso. Eu não recomendo que você coloque dados pessoais, se você é casado, qual é a sua idade, porque isso é irrelevante para o fato de se você faz ou não o seu trabalho. Outra coisa que eu sempre falo, é desnecessário você colocar uma foto. Se a pessoa quiser ver a sua foto, ela pode ir no LinkedIn, ela pode ir no Facebook, ela pode ir no Instagram. O currículo, com o fato de que ele vai ser objetivo, ele deve só destacar o que é importante para a posição que você está concorrendo. Então, depois que você colocou os seus dados de contato, aí vem algo muito interessante. Você pode ou não colocar um objetivo. Por que eu falo que você pode ou não colocar um objetivo? Por uma simples razão. Porque se você não está procurando uma oportunidade de trabalho,
mas você é chamado para uma entrevista, você pode disponibilizar um currículo sem objetivo. Agora, se você está ativamente buscando uma oportunidade de trabalho, aí a recomendação é que você destaque o objetivo. Então, pensando em layout, depois de dados de contato, você coloca o seu objetivo. Então, com relação ao objetivo, é importante deixar claro que o objetivo nada mais é do que você mostrar para que vaga você está se candidatando. Então, se você trabalha em marketing, você está buscando uma posição de coordenador de marketing, você deve colocar objetivo, coordenador de marketing. Se você quer disputar uma vaga para analista contábil, você vai colocar objetivo, analista contábil. Simples assim. Então, o objetivo ele serve para o RH ou o recrutador entender para qual vaga você está se candidatando. Saindo do objetivo, eu vou para o resumo de qualificações. E o resumo de qualificações é, vamos dizer assim, depois do objetivo, o que o RH ou o recrutador mais presta atenção. Esse resumo de qualificações, ele deve ser um resumo, ele deve ser objetivo, ele deve resumir a sua carreira profissional em poucas linhas. Guardem essa informação. Então, o que eu aprendi e recomendo? No resumo de qualificações, quando eu escrevo a meu respeito, eu falo profissional com mais de 20 anos de experiência na área de recrutamento, responsável por mais de 20 mil processos de seleção, trabalhando e com experiência em mais de 50 países. Ou melhor, eu reforço em linhas gerais o que é importante sobre a minha carreira. Vocês têm que lembrar que o recrutador ou o RH, eles vão bater o olho no seu currículo e eles vão, em 30 segundos, definir se o conteúdo das suas informações vale um investimento de mais tempo ou não vale esse investimento de mais tempo. Então, novamente, o teu resumo de qualificações, ele deve conter o que é importante dentro da sua carreira de 1 ano a 40 anos. Então, entenda que o resumo de qualificações, ele é um resumo, são poucas linhas. Nós geralmente recomendamos de 6 a 8 linhas de descrição sobre a sua carreira profissional aí. Por que também é importante você entender isso? Porque você não pode fazer com que o seu currículo seja repetitivo. Né? Então, existem pessoas que colocam formado em administração de empresas no resumo de qualificações. E aí, logo depois, você vai ter a formação e vai estar lá, formado em administração de empresas. Então, perceba que o teu resumo de qualificações, ele tem que realmente ressaltar quem você é, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Depois do resumo de qualificações, a gente vai para a experiência profissional. E aí eu vou relembrá-los de uma coisa importante. Lembrem-se que quem está contratando bate muito na tecla de profissionais com experiência profissional. E esse é o grande cuidado que vocês devem ter. Experiência profissional, primeira regra, vocês vão colocar todas as suas experiências. Segunda regra, vocês vão colocar primeiro a experiência profissional atual. E depois vocês vão descendo e colocando todas as suas experiências. Muitas pessoas me perguntam, poxa, mas eu tive uma experiência de 3 meses numa empresa. Devo colocar? Sim, você deve colocar. Poxa, eu tive uma má experiência em uma empresa. Devo colocar? Sim, você deve colocar essa experiência. Por quê? Porque muitas empresas farão checagem de referência. Muitas empresas vão buscar informações para entender se vocês passaram e por onde vocês passaram durante a sua carreira profissional. Na experiência profissional, vou começar falando sobre talvez detalhes que são muito importantes. Vou começar pela sua experiência profissional atual. Entendam que quando o seu currículo for avaliado e você for para uma entrevista, os recrutadores vão se concentrar nos teus últimos 5 anos de experiência. Então, na tua experiência profissional atual, você deve colocar de forma clara, objetiva,
quais são as suas responsabilidades e quais são os seus resultados. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas lembre-se que na experiência profissional, quando você coloca a sua empresa, você vai ter que colocar responsabilidades e resultados. Uma recomendação que eu dou, pontos simples, dicas simples, mas que muitas pessoas não seguem. Colocou a sua empresa, colocou o seu cargo, descreva o que é a sua empresa. Porque muitas vezes eu, como recrutador, não vou conhecer a sua empresa. Então, em uma linha, descreve o que é a sua empresa. Você pode descrever colocando em que indústria atua, quanto fatura, quão grande é a sua empresa, tá certo? E, importante, coloque as datas de entrada e de saída. Ou melhor, sempre mês e ano de entrada e mês e ano de saída. Okay? Então vamos lá. Então falando especificamente sobre responsabilidades. Eu vou dar alguns bons exemplos de como você deve descrever suas responsabilidades. Se você lidera pessoas, você pode falar: lidero uma equipe de tantas pessoas. Se você está fazendo uma gestão financeira ou gestão de um projeto, você pode falar responsável por um projeto e descrever o projeto, ou responsável pelo orçamento, ou gestão de um orçamento de tantos reais. O importante é você sempre colocar responsabilidades que são responsabilidades que você tem. Então você deve colocar o que é verdadeiro, porque você será questionado. Então entenda que as responsabilidades devem descrever quem você é. Um outro dado que você deve guardar é que nós falamos sobre o autoconhecimento, pontos fortes, pontos fracos. Então isso te ajuda também na sua definição de responsabilidades. Guarde isso, use a lição que você aprendeu um pouco mais atrás para a definição de responsabilidades que vocês têm. Eu vou passar para algumas perguntas que muitas pessoas me fazem nas experiências. Eu queria responder um pouco sobre isso. Algumas pessoas falam o seguinte: quantas experiências eu devo colocar? A resposta é: você deve colocar todas as experiências, boas ou más, curtas ou longas, sempre coloque todas as experiências. Outra pergunta: devo ressaltar ou devo demonstrar que eu tive gaps? Sim, você deve demonstrar que você teve gaps e se preparar para questionamentos que você vai ter durante uma entrevista. Até quantas linhas de responsabilidades eu devo colocar? Idealmente, eu colocaria não mais do que 5 linhas de responsabilidades, porque senão a leitura vai ficar maçante. Outro dado: devo sinalizar o trabalho temporário? Deve, sem dúvida nenhuma, sinalizar o trabalho temporário e deve colocar as suas responsabilidades dentro do trabalho temporário. Seguindo adiante, vem um segundo ponto de mais interesse de quem está te contratando. Depois de colocar responsabilidades, você deve ressaltar quais são os seus resultados. E como eu falei numa aula anterior, resultados todos têm. Você pode ter resultados quantitativos ou você pode ter resultados qualitativos. Exemplos de resultados quantitativos: você vai colocar números. Então, um exemplo: se você trabalha em vendas, você pode falar como resultado foram vendidos 5.000 computadores a mais. Foram vendidos 10 milhões de reais a mais em vendas. Você pode colocar em quantidade, você pode colocar de forma numérica, mas o importante é você deixar claro qual é o resultado que você está trazendo de forma quantitativa. Agora, exemplos de resultados qualitativos. Quero falar de alguns bons exemplos. Se você trabalha, por exemplo, na área financeira, você pode falar o seguinte: se você for um analista contábil, você pode falar o resultado que é que o fluxo de entrega de relatórios financeiros foi reduzido em tantos dias, que foi facilitado, ou melhor, que você conseguiu entregar relatórios de mais qualidade para o seu cliente final. Se você está trabalhando, por exemplo, em marketing, você pode falar
Um dos resultados foi que a percepção do cliente com relação à qualidade do produto aumentou. Se você está trabalhando, por exemplo, na área administrativa, se você é uma secretária ou se você trabalha como um analista administrativo, você pode falar que um dos resultados foi que os relatórios ou a comunicação para a diretoria, por exemplo, melhorou, o fluxo de comunicação está mais fluido, está mais rápido. Então esses são bons exemplos do que você pode utilizar. Agora eu vou falar de idiomas. E até para recapitular, quando o empregador ele busca um profissional, ele começa inicialmente com 3 prioridades: experiência profissional, resultados e idiomas. 80% dos processos de seleção, essas são as 3 prioridades. Então vamos falar de idiomas. 2 coisas importantes. Você pode ter idiomas, como você pode não ter idiomas. Ou melhor, você pode falar inglês intermediário, fluente, pode ser o espanhol também, ou talvez você não fale, tá? Se você fala, você deve ressaltar se o teu inglês, espanhol ou qualquer outro idioma, ele é intermediário ou fluente. Se ele for básico, a sugestão que eu dou é não coloque. Mas se ele for intermediário ou fluente, coloque esta informação. Agora, muitas vezes vem a seguinte pergunta: mas e se a posição não requer idioma? Se a empresa é uma empresa nacional, por exemplo, se a posição que eu vou ocupar não tem necessidade de um idioma e eu não tenho idioma, você vai direto para a sua formação acadêmica. Agora, voltando no idioma, o que tem que estar claro e eu quero ressaltar é que você sempre coloca o seu idioma descrito, se ele for intermediário ou se ele for fluente. As empresas vão precisar desse tipo de informação. E mais importante, tenha certeza do nível de fluência que você tem quando você coloca essa informação no seu currículo, tá? Acho que vale a pena sempre reforçar o nível de importância do inglês. O inglês abre portas, te mantém, te dá muita empregabilidade e geralmente com um bom inglês você pode ganhar mais do que a média no seu mercado. Esta é uma realidade. Você passou dos idiomas, você vai para a formação acadêmica. Formação acadêmica, tenha em mente o seguinte: você deve colocar a sua formação superior, então a faculdade que você fez com o ano de conclusão. Então você pode falar administração de empresas, Universidade Mackenzie, ano de conclusão, e você coloca esta informação. Mas é importante você colocar a sua universidade. Se você tiver uma pós-graduação, siga a mesma linha, tendo MBA da mesma forma, mestrado da mesma forma. Muitas pessoas me perguntam: poxa, eu só tenho, a minha educação foi até escola, devo colocar? A realidade é que não. Você não deve colocar essa informação. Agora, se esta é a única que você tem, você não tem como escapar e você vai ter que utilizá-la dentro do teu currículo. Mas de um modo geral, deixando claro, empregadores, empresas do modo geral, se concentram na sua formação superior. Vou entrar num outro tema, cursos. Muitas vezes as pessoas perguntam: devo colocar cursos, né? O que eu aprendi? Como os cursos não são prioridades, não são pré-requisitos para você participar de um processo de seleção, eu sempre recomendo que você coloque os cursos que são os mais relevantes, os cursos que são mais importantes, os cursos que podem influenciar na posição que você vai ocupar, cursos que estejam próximos da realidade que você está criando para você. E aí você deve, sem dúvida, colocar qual é o curso, a instituição e a carga horária desse curso, se você completou o curso ou não. Então, novamente, cursos, minha recomendação, não coloque todos e sim os relevantes para a posição que você quer ocupar. Fora isso, as pessoas perguntam: poxa, eu fiz trabalho voluntário, eu fiz intercâmbios, o que nós aprendemos? O trabalho voluntário e intercâmbio, eles podem ser flexíveis.
Dependendo da empresa que você vai trabalhar, e são poucas ainda, algumas requerem que você tenha algum tipo de trabalho voluntário, ou tem interesse em entender sobre isso. E aí vale a pena você colocar essa informação. Mas o nível de relevância disso, de um modo geral, em processo de seleção é baixo. Então é importante deixar isso claro para vocês. Mesma coisa com os intercâmbios. Agora, se você está no começo da sua carreira, se você quer fazer o teu primeiro estágio, se você está num programa de trainee, aí a tua formação acadêmica, os intercâmbios, os cursos serão relevantes. Mas se você não tem isso, isso não será relevante na sua carreira, quando você está avançando de uma empresa para outra. Então, quero ressaltar que trabalho voluntário ele é específico para algumas empresas, mas os intercâmbios, se você está no começo da sua vida profissional, ele será e terá uma importância enorme, porque ele vai repassar ou ele vai substituir o fato de que você não tem uma experiência profissional sólida ainda. Pessoas me perguntam, devo colocar prêmios? Devo colocar artigos? De verdade, a resposta é não. E por que não? Vou voltar numa coisa básica que eu já falei. O seu currículo será avaliado num primeiro momento em 30 segundos. Então, nesses 30 segundos, a maior parte dos recrutadores e dos RHs vão se concentrar em quê? Experiência profissional, responsabilidades, idiomas. Então, eles sempre vão bater o olho e vão seguir esta sequência. Não à toa, esta é a sequência que nós recomendamos de um currículo, porque no mindset, no modelo mental dos RHs e dos recrutadores, eles vão estar concentrados exatamente nisso. E é esse o caminho que eles vão seguir para avaliar se você pode ou não fazer parte do processo de seleção. Então, retomando, recomendações com relação a prêmios e artigos, eu diria que é muito baixo. Claro, guarde para você, tenha um modelo de currículo em paralelo que você utilize se o seu futuro empregador pedir esse tipo de informação. Sou PCD, devo sinalizar? A minha percepção é o seguinte, sim, você deve sinalizar, porque PCDs hoje em dia estão em alta. Diversas empresas têm interesse em contratar PCDs. Então você deve ressaltar essa informação. É de verdade muito positivo. Existe uma atratividade enorme para se contratar PCDs. E aí, para finalizar, eu quero falar rapidamente sobre formatação. Eu vou ser repetitivo, porque eu vou falar agora e depois eu vou falar na próxima aula, mas é importante deixar claro duas coisas. Primeiro, na formatação, muita atenção com a letra e o tamanho. Quais são as letras recomendadas que a gente percebe que fazem sentido hoje em dia? A primeira é a Arial. A segunda, a Times New Roman. A terceira, a Calibri. Mas a que a gente recomenda e aprendeu por experiência própria, que pode ser mais interessante, é a Avenir. O tamanho, nós recomendamos o tamanho 10. E um bom espaçamento está entre 1 e 1,5. O que você tem que considerar com tudo isso? Que o seu currículo deve ter pelo menos, ou aliás, no máximo, 2 páginas. E aí eu volto ao que eu já falei sobre triagem. Imagina um recrutador, um RH, com 300 currículos sendo avaliados e repassando um currículo que tenha mais de 2 páginas. A pessoa não vai ter paciência, a pessoa não vai ter tempo e provavelmente vai descartar o seu currículo. Então, até 2 páginas, mantenha a objetividade. Um desafio que eu quero fazer para todos vocês, pega o currículo atual, guarda essa sua versão atual e quando você tiver a versão nova pronta, com base no que a gente falou, compare e a gente vai poder discutir mais sobre isso. Lembrando, é muita informação que a gente está tendo aqui agora. Nós vamos ter pelo menos 3 aulas ao vivo para poder tirar diversas dúvidas. Então, muitas dúvidas que podem surgir, perguntas que vocês podem ter,
não deixem de tirar nessas aulas ao vivo e, sem dúvida nenhuma, o currículo de vocês vai ficar realmente mais interessante, mais atrativo para os recrutadores. Eu estou finalizando essa aula agora. A próxima vai ser sobre erros e acertos. Eu aguardo vocês lá.